Segunda pergunta. Foi longa a primeira, né? Mas vamos para a segunda agora. O que é necessário fazer para introduzir melhorias em processos produtivos ou de serviços? Pontos importantes. Primeiro, buscar melhoria contínua. Quando você entrar nessa jornada, no seu ambiente de trabalho, você tem que saber que uma vez tendo iniciado essa jornada, ela só tem momento para começar. E quando é que ela termina? Não termina nunca mais. Você tem que continuar produzindo melhorias contínuas, como eu falei do Kaizen, e isso tem que se tornar uma cultura. Implementar essa cultura, um novo modelo de administração, de tal forma que você leve isso para os processos e para as pessoas. Isso não tem fim. Desenhar o estado atual. Mapa de estado atual é fundamental. O mapa de estado atual, para facilitar teu entendimento, ele é um diagnóstico. Como se você fosse um médico, ele fizesse um exame clínico em você e depois ele pedisse alguns exames clínicos, exames de laboratório, exames de imagem, de tal forma que ele possa compreender melhor o que passa contigo em relação à tua queixa. O mapa de estado atual cumpre essa missão. É fazer um diagnóstico do seu processo. Qual o nível de saúde do seu processo? Planejar e implementar o estado futuro. Se você entende como você está, entende aonde você tem os desperdícios, entende aonde tem as anomalias, você agora, com a metodologia, você consegue projetar estados de melhorias futuras e aplicar os medicamentos, aplicar as soluções previstas para alcançar um novo estágio. Ele te leva a essa condição. Desenhar novamente o estado atual. Sim, você tem um estado doentio atual, leva-o a um estado futuro com as melhorias, com as arrumações do processo, melhora as pessoas, combate os desperdícios e alcança um estado futuro. Esse estado futuro agora, mapeado, é o seu novo estado atual. Então agora esse estado futuro passa a ser seu novo estado atual. A partir de um momento você vai voltar a mapeá-lo e vai ver se ele continua te dando os resultados esperados ou não. Retoma-se o ciclo. Se ele retornou a uma situação indesejável, você vai voltar a fazer o quê? Um novo mapa de estado futuro. Então esse ciclo não tem fim. De tempos em tempos, você faz um mapeamento e faz uma análise do seu estado atual e do que você precisa arrumar no futuro, através do mapa. Então aí apareceu para você na tela esse ciclo, né? Eu escolhi a família de produtos, e eu disse aqui anteriormente, na resposta anterior, que eu preciso definir uma família de produtos. Imagine uma grande empresa, pense em uma empresa que você queira agora. Imagine quantos produtos essa empresa tem. Dá para chegar aplicando o Lean de tal forma que eu abrace todos os processos, todos os produtos? A metodologia diz que não. Você tem que escolher aquele produto de maior agregação de valor para o seu negócio. Normalmente os empresários gostam de escolher aquele produto que produz a maior receita, aquele que traz o maior retorno, maior número de vendas, a melhor condição de preço. Porque se ele arrumar este processo, esse produto, essa família, ele dará um salto quantitativo nos resultados da sua empresa. Scammy, aí os outros produtos, os processos? Você só arruma se houver tempo e depois que você arrumou o principal. Então, esse looping está demonstrado aqui na figura. Olha. Mapa de estado atual, gera mapa de estado futuro, que gera mapa de estado atual, que gera mapa de estado futuro, e isso não tem fim. Porque você vai buscar o quê? O conceito Kaizen, melhoria contínua. E sempre lembrando, ao final de cada jornada dessa, de 2 mapas, você tem que construir o plano de trabalho e o plano de implementação. Sim, não adianta você ter isso só no papel. Você tem que levar isso para a implementação prática, fazer isso acontecer na prática. Lembre-se que toda implementação precisa ter dedicação de recurso, é isso mesmo, recurso financeiro, para poder fazer as implementações,
capacitação da sua mão de obra, levar todo mundo na mesma página, na mesma sintonia, aculturamento dessa nova metodologia. Isso não é fácil, não é um passe de mágica. Isso não é porque o presidente, o CEO da empresa, desejou, deu uma canetada, isso aconteça. Não. Isso precisa de um trabalho contínuo, uma jornada longa e que precisa ter determinação, propósito, e não simplesmente modismo. Ah, não gostei, dá muito trabalho, desisto. Não. Isso é uma jornada. Mas eu te digo, ela vai te garantir bons frutos ao longo da implementação. Nós vamos agora perguntar, qual é o meu ponto de partida, né? Afinal, um resumo, né? De tudo que você falou, Escamila, qual que seria um resumo do seu ponto de partida? Então, relembrando, selecione uma família de produtos. Como eu falei há pouco, não adianta ter um monte de produtos, um monte de processos e você perdido no meio deles. Defina qual produto ou qual família de produto e o que é família de produto, né? Que tenha sinergia nos processos produtivos. Passem pelas mesmas máquinas, pelas mesmas operações, para que possa sair lá na frente um produto acabado. E na administração, idem. Existem processos de serviços administrativos que passam por pontos comuns, que recebem agregação de valor, de trabalho, de maneira comum. À medida que você enxerga isso e você ganha entendimento sobre isso, isso já foi um senhor salto, onde você fazia tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, sem se preocupar com um fluxo único. Agora você passa a entender como eu posso ter um caminho desenhado de uma família de produtos que tenha sinergia nas estações de trabalho. Tenha uma pessoa liderando pessoalmente o esforço de mapear. O que a gente fala, né? Qualquer projeto que não tenha um padrinho, um responsável, não vinga. Porque aquele ditado, né? Quando o cachorro tem um monte de dono, ele passa fome. Porque todo mundo acha que já passou ali, já deu a ração, já deu a água, mas todo mundo acha. E no fim ninguém vai e o cachorro perece. Mesmo raciocínio, desculpe a linguagem chula, né? Mas o mesmo raciocínio. Eu preciso nomear lideranças para mapear processo, para liderar as equipes de transformação. Comece pelo nível porta a porta. O que é isso? É o famoso door to door. O porta a porta, como lembra lá no primeiro slide, onde eu dei uma seccionada e pus nosso foco, ou o foco a ser interpretado, esse porta a porta é justamente entre a entrada da matéria-prima, a entrada da informação no meu processo administrativo, o fluxo operativo dele e a entrega final, a porta final, a de entrega para um cliente. Nesse estágio, door to door, porta a porta, eu preciso aplicar o mapeamento, preciso definir a família de produto e preciso fazer com que todas as anomalias, os desperdícios, disto que está descrito, seja enfrentado, dominado e eliminado, produzindo um novo estado futuro. Você percebe que você começa a reconstruir a forma de fazer produto ou serviço na sua empresa? Você começa realmente a enfrentar as situações que são cotidianas, do dia a dia, que produzem perda de produtividade, baixa qualidade. Você enfrenta de fato. Considere ambos os fluxos de material e informação. Porque, seja na manufatura, todo fluxo de material, ao se movimentar, precisa de informações que oriente para onde ele deve ir. Ou seja, o chamado roteiro produtivo. E na administração? Praticamente a informação, né, ela é única. Eu não tenho um fluxo de material, né, como tem na fábrica. Mas o fluxo de informação ele é vital, aonde eu vou verificar aquelas situações onde eu tenho perda de tempo, parada desnecessária, informações equivocadas, má capacitação da minha mão de obra, que ao frequentar esse processo ou fazer essa estação de trabalho, não tem todas as informações necessárias, aí ele precisa parar o que está fazendo para buscar informação, seja na chefia, seja no processo anterior.
tudo isso que para o fluxo traz aumento de custo, eleva o meu custo produtivo e faz com que eu produza um tempo de entrega elevado. O meu lead time fica muito elevado. E o cliente não está disposto a pagar por essa sua condição, né, de inoperância, essa condição inadequada de trabalho. Então, essas chamadas aqui, de resumo, né, selecionar a família, ter uma pessoa liderando, comece pelo nível porta a porta e considere ambos os fluxos de material e informação, são fundamentais. Mudando agora para uma nova tela, eu diria que nós temos que falar sobre planta única. Por quê? Porque existem empresas que têm mais de uma planta, tem empresas que têm mais de uma fábrica, mais de um escritório, e aí você fica tentado a dizer assim, mas por onde eu começo? Então, além de eu selecionar a família de produto, eu tenho que selecionar, se eu tiver mais de um escritório, mais de uma fábrica, mais de uma empresa, eu preciso ver, essa família de produto ocorre aonde? Ah, Scam, ela acontece em todas as atividades, em todas as empresas que nós temos. Ok, então, mas escolha uma planta, um escritório, um serviço único. Concentre ali. Então, eu estou desmistificando, dizendo que dá para abrir várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. Isto não é verdade. Porque quando eu ataco algo que está há muito tempo funcionando de uma certa forma e quero mudar essa forma de fazer, eu preciso concentrar foco. Eu preciso ter todas as melhores pessoas da empresa dedicadas a melhorar aquilo. Você ganha duas coisas. Primeiro, você já não é mais a mesma empresa. Você já melhorou. As pessoas já não são mais as mesmas. Elas adquiriram musculatura para uma nova dimensão. E os seus resultados já não são mais os mesmos. Depois que você garantir tudo isso, documente, faça com que isso vire padrão, treine as pessoas, capacite as pessoas dessa nova modalidade. Uma vez conseguido isso, você terá ganho agora um modelo de multiplicação. Essa é a grande mensagem também. Um modelo de multiplicação agora com bom resultado, com experiência vivenciada, com aprendizado e com condições de ensinar, de multiplicar conhecimento. Agora, basta ter uma sequência, uma lista de outras plantas, outros escritórios para dar continuidade. Pronto, você entrou agora no círculo virtuoso. Você tinha um círculo vicioso, de só fazer coisa errada, de só fazer coisa mal feita, de só ter mau resultado. Agora você sai do círculo vicioso para o círculo de virtude, que ele pode ser, inclusive, um modelo de ensinamento. Faz sentido isso? Inicie pelo nível de mapeamento de planta única, já falei. Colete informações do estado atual diretamente junto ao fluxo de produção. Comece com uma rápida caminhada pelo fluxo de valor. E aqui uma dica, né? Quando a gente faz o trabalho Lean de mapeamento, a gente começa lá na saída. Se é uma fábrica, a saída do produto final, acabado. E a gente fala assim, agora você anda contra a correnteza. É como se você andasse agora no contrafluxo do rio. Você sobe o fluxo do rio, vindo, caminhando, passo a passo, entendendo, entrevistando as pessoas envolvidas no processo e captando as informações, que normalmente um analista Lean domina muito quais informações pedir. Aí no escritório, na administração, idem, vai lá na entrega. Dá para fazer isso, Scammer, num escritório de advocacia? Está me ocorrendo aqui agora. Sim, os advogados têm os processos jurídicos, mas os processos jurídicos precisam de processo administrativo. E uma das coisas que advogado, né, um dos problemas sérios do advogado é prazo. Quando um escritório de advocacia perde prazo num processo, ele leva puxão de orelha do juiz, ele começa a ter problemas, e aí quais clientes querem contratar um advogado que perde prazo, perde tempo? Eu já ajudei alguns escritórios de advocacia a melhorar seus processos administrativos, a serem mais enxutos, mais rápidos, mais precisos. E como é que eu fiz lá a consultoria? Eu fui lá da entrega de um processo jurídico e andei no contrafluxo.
desde a entrada de uma queixa, de uma demanda de um determinado cliente. Até na captação dessa demanda de um cliente, o escritório de advocacia tem que ser muito bom em ser ágil, em captar, entender o problema e começar a construir, né, o entendimento do processo jurídico, passo a passo. Isso tem fases a serem cumpridas e precisam ser revistos, aquilo que não agrega valor, e maximizar o que agrega valor. Colete os dados, comece pela expedição e em seguida vá aos processos anteriores. Subir o rio no contrafluxo. Não se baseie em informações que não forem coletadas pessoalmente, ou seja, você tem que ir lá, no Lean costuma-se falar ir ao Gemba, é o local sagrado, né? O local virtuoso. Fazer um mapa de estado atual, seja serviço, seja manufatura, também subentende você ir ao Gemba, ao local sagrado, aonde realmente as coisas acontecem, aonde é o fluxo do processo produtivo. Então, vá até o local, entreviste as pessoas e colete as informações. Mapeie pessoalmente o completo fluxo de valor. Lembrando que fluxo de valor completo é coisas que agregam valor e coisas que não agregam valor. Você, nessa garimpagem, você vai pegar de tudo. Depois que você tiver coletado todas as informações, aí sim você tem condições de ter um diagnóstico real, onde você consegue enxergar situações que agregam e que não agregam valor. Para daí começar a construir o conceito do mapa de estado futuro com as melhorias. E desenhe à mão e a lápis. Muita gente perguntava para mim, Scamia, como é que eu faço isso? Desça com uma prancheta, um papel sulfite, um cronômetro, uma lapiseira e vá construir o fluxo, vá desenhar o fluxo no local onde acontece o processo do serviço ou do produto. Aí apresento mais uma vez o estado atual para você, e aí agora você tem uma condição clara. Aparece agora, inclusive, o que não agrega valor e o que agrega valor. Se você olhar no canto direito inferior, você vai ver que todas essas estações de trabalho devidamente registradas, identificados, os seus tempos de ciclo, os tempos de troca, a sua disponibilidade, ou seja, em cada estação de trabalho onde eu medi essas coisas, você vai ver que não agrega valor nesse processo específico 23,6 dias. Isso é um absurdo. Quando soma-se, né, os dias de interrupção, de situações mal resolvidas, de espera, soma-se ao longo, mas eu estou falando de 30 dias de trabalho, de um mês? Sim. 23 dias não agregaram valor. Mas estão lá funcionando? As coisas estão funcionando, tem movimentação, tem um dinamismo, tem barulho, tem fluência, gente para cá, gente para lá, tem. E o que está sendo feito? Nada. Como assim nada? Aqui mostrou, 23 dias é como se eles não tivessem feito nada. E quanto deu de valor agregado? Você vai assustar. 188 segundos foi de operação real. Alguém dirá, isso é loucura. Sim, infelizmente é isso. Quando você passa o seu processo, seja produtivo ou seja de escritório, sobre um filtro do Lean, sobre as coisas do Lean, você descobre coisas absurdas como essa. Uma empresa que está dinâmica, funcionando, mas o que agrega valor? Muito pouco. E o que essas pessoas estão fazendo? Nada, estão fazendo onda, fazendo água. Estão ali simplesmente. E a operação? A operação é relegada ao último plano. Nesse mapa, é um mapa real. Apenas 188 segundos de operação real. É muito pouco para poder pensar em produtividade e alcançar demanda, seja na manufatura, seja na administração, no escritório. E no escritório essa situação piora. Como você não tem totalmente visibilidade do que está acontecendo, muita coisa é intranet, essa situação se agrava, ela piora. Na fábrica chama atenção quando uma máquina para, quando cria-se um gargalo,
a matéria-prima não anda, quando falta matéria-prima, quando falta uma manutenção, quando uma troca de pedido é interrompida, tudo isso salta aos olhos. Mas no escritório você não vê isso. Mas as coisas estão paradas, pode ficar lá um relatório para ser aprovado por um determinado gerente, um diretor. E há quanto tempo está parado na máquina dele para ele aprovar? Ah, está parado há mais de um mês. E a partir da aprovação dele andou? Não, não andou, parou. Está parado. E como é que anda isso? Não anda. O que vai acontecer lá na frente? Um prazo de entrega que deveria ser cumprido em determinada data não acontece. Então é natural que você tenha clientes descontentes, clientes reclamando, porque não tem retorno sobre os seus pedidos, sobre os seus serviços. E isso não pode se tornar uma realidade, né, constante. Isso tem que ser combatido. Veja agora aí o mapa de estado futuro. Eu vou voltar aqui na tela, o mapa de estado atual, olha como ele era, com todas essas etapas de trabalho, e olha a partir do momento que eu enxugo, olha como ele fica, o novo desenho do mapa de estado futuro. Eu enxuguei. Agora, eu tinha quanto de não agregação de valor? 23,6 dias. Quando eu faço o enxugamento, reúno operações que podem se cotizar, né, podem trabalhar juntas, melhorar o processo, combatendo o desperdício, eu passo agora a ter, que não agrega valor, 4,5 dias. Pronto, eu sou outra empresa. Eu tinha 23 dias perdidos e agora eu tenho 4. Olha o que eu ganhei. Eu tinha 168 segundos de agregação de valor e agora fiquei com 169. Ah, Escamelo, você perdeu a agregação de valor em termos dedicados. Sim, isso acontece. Mas eu ganhei em combate ao que não agrega valor. De 23 dias perdidos, agora eu só tenho 4. E para aí? Não, não para aí. Lembra do Kaizen, a melhoria contínua? Você não para à medida em que você vai ganhando conhecimento, ganhando dinamismo, você vai melhorando cada vez mais sua operação. Isso é fundamental.